Turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Giro Diário. Eu, Rodrigo Orives, agradeço a tua presença e mais uma vez trazendo as análises para vocês aqui do nosso mercado financeiro e tudo o que aconteceu hoje na Bolsa de Valores com o nosso índice, com o nosso dólar. Segunda-feira esta que foi feriado nos Estados Unidos com o Memorial Day, né? Ou seja, trouxe um pouco menos de volatilidade para o índice, mas o nosso dólar andou e andou muito, principalmente porque foi um dia de realização com ele e no período da tarde voltando para a sua alta, fechando em menos 0,16%. E o nosso índice, por sua vez, chegando ao topo histórico, né, de 126.330 pontos, ou seja, fechando hoje a 126.150 a 0,51% de alta. Vamos ver o que aconteceu? Bom, nosso mercado hoje continuou a fazer o mesmo movimento que nós descrevemos no dia de ontem, ou seja, fazendo topos e fundos ascendentes. Mais uma vez nós dissemos que ele precisava segurar, né, acima do fechamento do dia anterior para que, através da análise técnica, você pudesse observar a sua alta, né? E foi o que ele fez, fazendo topos e fundos ascendentes em relação ao candle de sexta-feira, perfeito? Nisso, o que demonstra o nosso mercado? Houve vontade compradora. O mais interessante também, neste caso, que a gente pode observar, os nossos investidores internos e os fundos estão realizando, mas os investidores estrangeiros estão entrando, e entrando forte no mercado, tanto que estão comprando essa bolsa e fazendo topos históricos. Bom, há duas leituras aqui. Nós estamos baratos em relação ao nosso dólar, perfeito? Né, em nível de mundo, e também nós temos aquela questão dos players estão mostrando vontade e apetite compradora para atrair o pequeno investidor para depois ele realizar, né, e socar a bota nesse mercado. A gente sabe que isso acontece sempre. Então é importante a gente observar nos mercados, principalmente a manutenção, né, acima da linha de tendência e das nossas médias, ou daquela média que você prefere de segurança, para demonstrar que através dos volumes também empregados no mercado, que essa alta perdure e perdure por mais tempo. Então vale a pena você observar, né, através, novamente dizendo, das suas métricas, para que você possa objetivar os melhores posicionamentos de compra e de realização nesse mercado. Bom, é importante lembrar também que neste caso, além daquela linha de tendência que nós temos lá atrás, nós temos esta aqui e temos essa. Ou seja, ele está marcando, né, os próprios pontos em relação à linha de tendência, a sua segurança prevista até mesmo pela projeção que já havia sido, né, marcada aqui de alta, perfeito? E neste caso, para quem está comprado em índice, é óbvio que até pela movimentação proposta, ele não está saindo. Por quê? Porque grande parte do mercado já está esperando e precificando esta alta para os níveis de 131 mil pontos, 135 mil pontos. Níveis esses que já são falados há muito tempo, correto? Só que nós sabemos também que essa região aqui de 618 é uma região muito perigosa. Por quê? Porque ela é praticamente uma das regiões, nós falamos da região universal da reversão de tendência, ou seja, o tempo menor nesse momento, pela análise técnica, já está fazendo 100% da perna 3 oferida através da perna 1. Ou seja, quem está no tempo menor já está realizando lucros aqui. Por isso que grande parte do pessoal está falando que os fundos, investidores nacionais estão saindo, porque não estão acreditando muito que possa chegar nesses posicionamentos. Porém, os investidores estrangeiros estão entrando e fazendo com que esse índice ande, né, para fazer mais altas, mais topos históricos e assim possivelmente chegar nessas regiões de alta, tá bom? Bom, de toda maneira, para o dia de amanhã, o que nós podemos observar nesse mercado? Se realmente o mercado, né, amanhã as notícias vierem satisfatórias, principalmente por alguns dados que hão de sair, que já nós vamos ver, né, trazendo mais satisfação ao mercado, certamente que eles vão vir mais pesados na compra amanhã para romper essa região e, por que não, chegar aos 128 mil pontos, tá? Desde, novamente, que a gente explica, ele precisa abrir para cima do fechamento, romper a máxima de hoje, tá? E aí continuar a sua alta. Caso ele abra para baixo, não pode perder a sua abertura, porque aqui é um ponto muito forte de suporte.
mesmo porque a abertura está muito próximo da mínima que ele deixou registrada de hoje em sua abertura, tá bom? Então, neste ponto, é mais possível que ele possa abrir para cima do fechamento e subir. Caso contrário, se abrir para baixo do fechamento, você vai empreender vendas até a base, né, deste candle, ou seja, na mínima mais próximo da sua abertura, e ali possivelmente pode fazer um novo teste do topo. E neste caso, nós teremos um movimento descrito nesta base. Ele bate aqui nessa região e daqui ele volta a testar. Caso ele não consiga romper esse topo anterior, ele vem em queda e aí nós vamos testar essa média fúcsia aqui na região dos 122.850 pontos. Tá? Vai fazer praticamente esse desenho se ele abrir para baixo amanhã do fechamento. Testa e aí pode vir voltar a cair. E aí começa a fazer um pullback desta movimentação aqui de alta, né? É obviamente que é saudável que ele possa até vir cair e testar essa média para depois fazer o movimento da outra perna 3 e, enfim, buscar os 100% da projeção lá no 131.664, tá bom? E caso ele continue, se caso ele continuar, o mercado vier com força, aí ele vai abrir, vai fazer o candle de alta e vai continuar. E aqui, obviamente, que o mercado vai discutir se ele vai continuar nos próximos dias ou fazer a sua retração do movimento desta perna de alta, tá bem? Bom, o que é importante frisar aqui, quais são os alvos de alta? Nós temos alvos fortes na região de 127, 126, 600, 775, depois 127, 180, tá? Depois nós temos 127, 500, depois 128 mil pontos, até os 128, 422. Bom, se ele abrir em baixa, nós temos um suporte forte no 125.860, depois nós temos 125.500, aqui praticamente no fechamento de sexta-feira, tá? Aí vem para perder a mínima, 125.380, depois nós temos esse alvo aqui em 124.915, né? Possivelmente vindo testar até essa abertura no 124.847, se vier em queda no dia de amanhã. Né? Ou nos próximos dias, perfeito? Se ele cair, você vai mapear este movimento através da retração deste fundo do 117.927 até aqui, nessa alta, nessa região aqui do 126.358, 360, né? Que foi a alta do dia de hoje, na máxima de hoje. E aí ele pode voltar a buscar aqui os 124.369, 123.140, ainda no 122.140 também, tá? Ou seja, fazendo aquele movimento que eu falei para vocês, né? De queda, buscando o apoio das retrações desse período para depois voltar a subir com o apoio dessa média a qual nos acompanha aqui, tá bom? Esses são os alvos do índice do dia de hoje. Além do mais, uma coisa que nós precisamos também observar são os dados econômicos que sairão amanhã, terça-feira, dia 1º de junho, né? Ou seja, vai sair às 9 da manhã, no horário de Brasília, o PIB trimestral do Brasil e o PIB anual, que se espera 1% trimestral e 0,8% do anual, tá? Já nos Estados Unidos, o principal dado econômico é o PMI industrial, o preço médio da indústria, que se espera 60,7%. São os 3 dados mais principais que nós temos para o dia de amanhã, tá bom? Então é importante frisar o acompanhamento desses dados e você que estiver operacionando, toma cuidado só nesses horários que o mercado tende a dar uma volatilidade ainda um pouco maior. E aí você tem que ajustar os seus stops para ficar mais confortável e mais seguro nas suas operações. Bom, vamos falar agora sobre o dólar. O nosso amigo dólar hoje continuou aquele movimento que nós descrevemos no dia de ontem, perfeito? Esse movimento descrito, ele fez com que nós observássemos aqui basicamente, né, que ele fizesse topos e fundos descendentes. Porém, se a gente observar este movimento, nós notamos que ele veio para buscar esta região, né, aqui de baixa, porque ele abriu para baixo do fechamento, que é muito importante para dar continuidade até no movimento, né, de queda. Ele veio, passou, né, varou aqui a parte da mínima anterior, né, perfeito? Aqui no 5.231, nessa região, veio até aqui embaixo no ajuste, o 5.214, depois subiu tudo e conseguiu ainda varar a máxima de sexta-feira, ou seja, fez para nós aquele movimento descrito de engolfo, né? Ou seja, ele passou
aqui da máxima, perfeito? E também passou aqui da mínima. Então amanhã ele pode muito bem desenhar para nós aquela movimentação descrita da reversão de tendência, né? Ou seja, você tem aqui praticamente quase um doji de reversão que pode prover acima do fechamento amanhã, fazer aqui um candle de alta, um pirulitão verde, assim, maravilhoso, porque senão, né, rompendo essas máximas, podendo chegar no teste dessa linha fúcsia aqui amanhã, tá? Que é muito importante, até para que o dólar possa testar e fazer um novo topo. Mas como assim, Rodrigo? Se você observar, ele já vem de um tempo fazendo um topo, um fundo, topo menor, fundo maior com relação de trás, um topo menor com relação de trás e um fundo que foi igual, ou seja, que está sendo ainda igual. Isso tudo vai depender da abertura de amanhã, se ele virar para fazer ou um candle negativo para baixo do seu fechamento, fazendo isso aqui, dando continuidade na queda, ou abrindo para cima desse fechamento, provendo a alta. Rodrigo, ele pode também utilizar essa região aqui da abertura? Pode sim, né? Principalmente porque aqui são pontos fortes do diário, a sua mínima, máxima, abertura e fechamento, tá? Que é importante. Então, neste caso, a gente tem que observar exatamente como irá proceder o mercado em relação à sua abertura, tá bom? E neste caso, se ele proceder em alta, observe que ele já vai deixar para nós aqui um suporte muito forte. Por quê? Porque ele está fazendo fundos iguais. E fundos iguais sugere o quê? A formação, pela análise técnica, de um W, podendo ainda testar novamente a região desse topo, do topo mais expressivo, aqui na região de 5.774 e ainda 5.798, por que não, tá? E é importante que dentro dessa análise, você observa também que ele varia aqui a nossa linha de tendência desses topos mais expressivos. Se ele romper essa linha de tendência de baixa, obviamente que tem uma grande possibilidade de continuar rompendo as nossas médias, que são os pontos de segurança, qual que a gente acredita, e aí ele volta a subir para buscar as regiões mais acima, tá bom? Então, o dólar amanhã, se ele abrindo acima do fechamento, ele tem que romper 5.252, tá? Depois tem que romper essa região aqui do 5.263, depois romper a região do 5.273, depois essa região do 5.286, vai passar essas máximas, né? 5.301, depois 5.317, até o teste da nossa fluxo aqui no 5.332, na média mais rápida, tá? Média mais rápida abaixo da média mais lenta sugere uma tendência de continuidade da queda, tá bom? Para isso, para poder subir, vai ter que romper essas duas médias, tá bom? E na queda? Bom, na queda, abrindo para baixo do seu fechamento, ele vem testar o 5.222 e tem que romper esse fundo expressivo do 5.214, tá? Porque rompendo aqui, o que nós vamos observar? Os fundos anteriores. E aí ele vem para romper a região dos 5.200, 5.190, depois 5.180, depois 5.163 e vindo até aqui, ó, no 5.147. Pela projeção de queda, pessoal, é importante e até salutar observar essa questão da projeção. Por quê? Se você observar aquela região que nós falamos, 5.122 até o 5.114, que é esses fundos aqui, que são mais expressivos, você vai observar, né, que ele precisa romper essa região aqui de trás, perfeito? Rompendo aqui, a sua continuidade de queda vai ser mais oferida. Isso se você completou toda essa observação. Se você ainda fez observando a questão da perna 1, perna 2 e perna 3, se tornando uma 1, então, obviamente, que você precisa antecipar essa análise colocando essa projeção um pouco mais acima, tá? Para uma questão até mais imediata de valor. E aí você vai observar o 5.075, que é esse que são o teste desses fundos anteriores, caso o preço chegue aqui, e também no 5.158. Note que temos duas regiões bem fortes, até pela quantidade, né, de candles que nós temos aqui. E aí, obviamente, que ele vem para sua continuidade, tentando romper essa região aqui de 618, que nós já classificamos como uma região universal da reversão de tendência,
porque o tempo menor já está auferindo 100% aqui e obviamente que os players vão ver se realmente tem, né, por que seguir nessa procedência, tá bom? Então é importante você observar esses pontos, tanto de alta quanto de baixa no mercado financeiro. Para você ter uma ideia de como o volume foi tão inexpressivo hoje no índice, ele movimentou 10 bilhões, né? Obviamente, com um dia natural, principalmente uma segunda-feira, ele movimenta muito mais. E o dólar movimentou 55 bilhões. Então, para você que ainda tem aquele receio de dizer, ah, mas o dólar é o bicho-papão, o gráfico que pode produzir mais erros do que o índice, mentira. O índice pode ter um pouco mais de volatilidade em dias normais, mas o dólar, até por uma questão de controle, né, porque é o nosso benchmark padrão, e ali nós temos players mais fortes e expressivos nesse cuidado, ele tende a ser mais direcional que o índice, mesmo porque o índice tem centenas de carteiras gritando no ouvido dele ali, subindo, descendo, e ele tende a ser um pouco mais irracional até para a leitura da análise técnica. E o dólar é mais direcional na minha observância. Então, tenho certeza que para você vai fazer muita diferença essa análise, principalmente agora na terça-feira, dia 1º, para você poder observar esse mercado, ter uma tomada de decisão com mais propriedade, com mais tranquilidade e segurança e assim prover melhores ganhos, tá bom? Fica o meu abraço aqui, agradeço a sua audiência, a sua presença e amanhã estaremos novamente com mais uma análise aqui no nosso Giro Diário. Um beijo e até amanhã!